Elisa Ferreira da Cruz Pato, 70 anos. Nasci em Torres. Os meus pais eram de Torres, labradores, assim, aqueles labradores com pessoal diário a trabalhar. Eu nasci na terra, estudei no colégio em Famalicão e chegava à casa no verão, quando eles andavam a trabalhar com o pessoal. Tinham, por exemplo, uma terra com milho para regar e deixavam lá o motor. Antigamente, primeiro nós regavam os terrenos, o cultivo do milho, da batata, da abóbora, isso. A batata era mais nas vinhas, mas nos terrenos tinham aqueles poços grandes que andavam com o boi, nós andávamos a tocar o boi para que a água saísse com os cavaços para regar. Posteriormente, mais tarde, chegaram os motores, que nós chamávamos os motores de rega, e eu vinha do colégio e o meu pai dizia-me: olha, vais à terra tal, vais pôr o motor a trabalhar, que o poço tem pouca água para regar o resto do terreno. Éramos 3 irmãs, a minha irmã mais velha sempre trabalhou na terra, mas quando havia cursos de bordados e esse tipo de coisas ela frequentava. Eu andei a estudar e depois comecei a trabalhar na Casa do Povo e acabei, ao princípio era a Casa do Povo, depois passou para a Caixa de Previdência e posteriormente Segurança Social, da qual me aposentei. A minha irmã mais nova andou a aprender a costura e posteriormente casaram e emigraram e só eu é que fiquei por aqui. E o que é que cultivavam? Milho, batata, vinho, todo o tipo de hortaliça, o que era vinho, milho, batata, isso eram produtos para consumo e para venda, claro. E vendiam para onde? Na altura tínhamos aquelas feiras locais, como Cantanhede, Vilarinho, Febres, e eles iam com o carro dos bois. Na altura tinham um carro que nós chamávamos, era o carro dos bois mesmo, com uma junta de bois, e iam às feiras locais vender os produtos. E tinham pessoas que também trabalhavam para eles? E tinham pessoas que trabalhavam para eles. Pronto, diariamente não, mas 1, 2 dias por semana, sim. E o meu pai tinha então sempre um senhor que nós chamávamos o moço, que tinha uma caminha feita, um quartinho, digamos assim, por cima, os bois, tinham por cima dos bois, havia um sótão, antigamente chamávamos do sobrado, onde havia um cantinho, onde dormia o moço, para às 6 da manhã os bois já estarem prontos para sair para ir para a terra. Os bois é que faziam as lavouras todas nos terrenos. A nossa casa tinha, o meu pai por baixo, tinha um porão muito grande, onde eles tinham as arcas do milho, o feijão, a batata, que de inverno, as salgadeiras havia uma outra divisão que nós chamávamos, que era a Casa do Forno, onde havia umas pias muito antigas de pedra, tinham assim uma tampa onde nós íamos depois com as canecas tirar o azeite. E depois ao lado é que havia as salgadeiras, as ditas salgadeiras, onde havia aquela carne que eles matavam, dos porcos caseiros, cobertinha de sal, que era a que sabia bem na altura. Pronto. E depois a casa dos meus pais, então, por baixo tinha esse porão, onde havia aquelas prateleiras antigas que eles coziam o pão em casa, que era a broa, e eles penduravam. Portanto, durante a semana, para evitar que gatos e ratos lá chegassem, tinham uma prateleira onde punham o pão, cobertinho com pano, onde nós depois íamos buscar o pão para toda a semana. Já na altura também havia a padeira que vinha com o pãozinho na bicicleta ou à cabeça, pronto, mas era para o pequeno almoço quando era. Tinha um forno? Forno, sim. Depois a casa por cima tinha a cozinha, depois tinha uma adega, descíamos a escada, tinha uma adega muito grande, onde havia as cubas, onde havia os tonéis, e havia um poço onde quase metade das pessoas do lugar se iam abastecer de água. Porque o lugar, como era um lugar muito seco, que não havia água, os meus pais tinham um poço em que tiravam a água a balde. E então, pronto, o portão da adega nunca se fechava, que era para as pessoas lá irem a qualquer hora do dia buscar a água. Então, e depois aí é que havia a dita divisão, que era a casa do forno, onde estava o forno, estava a salgadeira e estava a pia do azeite. E por cima tínhamos a casa de habitação, que então era a cozinha, era a sala, havia uma salinha, que nós hoje chamamos a salinha de jantar, que a minha mãe na altura... A sala da costura, a minha mãe chamava-lhe a sala da costura, mas era onde ela tinha a mesa grande, que servia aos almoços num dia da festa anual, que era a Nossa Senhora do Desterro. E depois tinha 4 quartos, uma casa de banho e outra sala. Já tinham casa de banho? Já, mais tarde, claro. A casa dos meus pais, não seria, mas dentro das primeiras, se calhar, a ter água canalizada, porque o meu pai tinha um tanque, que era onde os bois, porque depois ainda tinha um pátio muito grande, onde criava o gado, tinham os bois e isso.
havia um poço, além desse poço que as pessoas tiravam a água para consumo, tínhamos outro poço no pátio, onde havia uma pia muito grande para os bois irem beber água. E então, para o quintal, para a parte do gado, e isso era desse poço que saía a água. E depois eu dá-me a impressão que canalizámos quando veio a rede pública. E eletricidade? Lembra-se, sempre tiveram luz em casa? Sempre tivemos luz em casa. Eu lembro-me que às vezes havia pessoas que iam dar comer ao gado, iam com umas candeias na cabeça e de vez em quando ouvíamos, olha um incêndio em casa não sei de quem, que pegava aquelas palhas secas que tinham por lá porque as pessoas não tinham luz. Mas os meus pais já tinham, felizmente. Andei na escola aqui da Potena. Depois fui para o colégio para Cantanhede, na altura era o primeiro e o segundo ano, e depois fui para as Freiras para Famalicão. E íamos de bicicleta, para Cantanhede e para Famalicão. Famalicão Anadia, porque na altura, hoje é o autocarro, não é? Mas na altura nós era a caminhoneta da carreira, nós tínhamos o autocarro só às 7 da manhã e deixávamos em Morforça. Mas até lá acima ao colégio aquilo ainda seria, se calhar, para aí, 1,5 km ou mais, que nós tínhamos que ir debaixo de chuva na mesma. E então íamos de bicicleta, logo de manhã às 8 da manhã de bicicleta aí íamos nós. E eram quantos quilómetros daqui até lá? Provavelmente uns 10, 12. Quanto tempo demorou? Cerca de 1 hora. Éramos um grupinho, íamos com mais pessoas da aldeia. Mas vinha todos os dias de unir a casa, não ficava? Todos os dias, não, porque havia internato, de facto, na altura até era separado o internato do externato, até algumas turmas em si, mas eu vinha todos os dias, não estava interna. E então vinha a ajudar. Então quais eram as suas tarefas? Na agricultura? Na agricultura era mais, por exemplo, na altura da vindima ir vindimar, na altura da apanha da batata ir apanhar a batata e na altura do milho, agora já há tratores, antigamente ainda não havia os tratores e ali iam então com os ditos carros dos bois e havia depois uns carros mais pequenos que eram as carroças, em que era só um boi. E então as pessoas pediam ao vizinho para ir com eles buscar o milho, iam as senhoras já à noite cortar o milho para depois de manhã irem carregar para os carros dos bois. E nós íamos de manhã para virmos atrás do carro dos bois, no caso de cair alguma espiga, algum pé de milho ou qualquer coisa para apanharmos, porque não se podia perder nada, claro. Estudei até ao 9º ano e entretanto depois fui para a Casa do Povo. Na altura estava para ir para o magistério, mas abriu uma vaga na Casa do Povo em Vilarinha e convidaram-me. Eu, entretanto, fui fazer uns testes e não sei o quê, na altura era a Junta Central das Casas do Povo em Aveiro, fomos 3 na altura que concorremos e eu entrei, pronto, e a partir daí o meu começo na função pública. Quando acabei o 9º ano, comecei a trabalhar, porque eu fiz, na altura, nós tínhamos a possibilidade de fazer o 9º ano, que era o nosso 5º ano liceal antigo, em 2 anos, que era a secção de letras e a de ciências, e eu fiz em 2 anos. Comecei a trabalhar na Casa do Povo com 19, 20. Depois, entretanto, também casei, depois aos 21 casei. Os namoricos antigamente era muito engraçado. Nós íamos aos bailes, pronto, podia ser no baile, podia ser outro tipo, não é? Mas eu estou a falar mais aqui na aldeia, não é? Na altura, como havia a guerra colonial, o pessoal da nossa idade também iam muito para ultramar e depois escreviam a pedir para sermos madrinhas de guerra. Eu tinha 3 ou 4 rapazes amigos que eram madrinha de guerra deste e daquele e do outro. E do meu marido até não. O meu marido disse não, nunca, felizmente, nunca foi também para ultramar. Entretanto, conheci o meu marido no baile em Campanas. Se calhar, a dançar e tal, e dali começou o namoro. Ele era aqui da Potena. Antigamente, pronto, não era como era agora, nós namorávamos à porta, não é? Ao ferrolho. Então, ao domingo à tarde, os que vinham de motorizada, ainda eles vinham lá não sei onde, já nós estávamos a ouvir a motorizada com o ouvido teleguiado, para estarmos à porta quando eles chegassem. Que era, no caso da minha mãe, depois então, como a casa tinha o porão por baixo, depois era a casa por cima. Tinha a escadinha, não é? Tinha uma escada que vinha da varanda e eu esperava cá embaixo na varanda. E era ali que nós estávamos, 1 hora ou 2 a conversar, ao cair da noite eles vinham, estávamos ali 1 horinha ou 2. Depois, isso nem sempre, quando tínhamos disponibilidade, à quarta-feira vinham-nos dar um olá, vinham só dar 2 tostõezitos de conversa, pronto. E depois eu, como andava a estudar, nem sempre ia aos bailes, porque os meus pais nem sempre me deixavam ir, não é? Mas encontrávamos-nos nos bailes. Na altura, o meu marido era relojoeiro, trabalhava numa relojoaria na Malaposta e eu vinha de bicicleta e ele vinha de motorizada, desde o colégio. E ficou sempre a viver cá em Torres? Fiquei a viver cá em Torres. Mudei-me para a minha casa passado
Ora, portanto, o meu Pedro fez 48, ele tinha passado 2 anos, mudei para a minha casa, no dia 17 de fevereiro, que era o dia dos namorados, eu não me esqueci, foi nesse dia que mudamos, ficámos sempre a viver cá. Os casamentos antigamente nas aldeias eram muito bonitos, mas ainda falando antes do meu casamento, por exemplo, da minha irmã mais velha, antigamente era assim, no dia da cerimónia, pronto, as pessoas da terra, as pessoas da aldeia, todas tinham conhecimento que ia haver casamento, enfeitavam a rua, no fim da cerimónia, de uma maneira geral, o banquete era em casa. O noivo os pais faziam em casa do noivo e os pais da noiva faziam em casa da noiva. Não havia festa conjunta? Não, ainda antes do meu. E quando eu me casei também foi assim. Depois, quando os noivos vinham da igreja, o primeiro passo havia um copo de água em casa da noiva para os convidados do noivo. Ou seja, vinha toda a gente, mas em casa da noiva a prioridade no copo d'água era para os convidados do noivo. E depois a seguir ia-se à casa do noivo. Mas iam todos também? Iam todos, pronto. Na rua, quando os noivos chegavam da igreja, estava o pessoal da aldeia à espera. E então as senhoras iam todas com as suas malinhas e dentro da malinha levavam um pacote de amêndoas. A maior parte das vezes nem era pacote, eram espalhadinhas na carteira, porque aquilo comprava-se a bolsa, não é? E então as pessoas estavam todas à espera para dar os parabéns aos noivos e as senhoras iam com a carteira, abriam a carteirinha e iam ao pé dos adultos, com a carteirinha aberta para os adultos lá irem tirar 2 ou 3 amêndoas cada um. Portanto, aquilo era muito engraçado, porque iam então as pessoas estavam assim encostaditas às casas que rodeavam a casa da noiva ou do noivo e iam tirar as amêndoas. As crianças, depois dos adultos terem tirado 1 ou 2 amêndoas, jogavam-se as amêndoas assim para o chão e as crianças todas a apanhar as amêndoas idas na estrada. Por isso é que eu digo que tinha a sua característica, era engraçado. E então, como eles enfeitavam a rua, punham um ar, punham não sei o quê para enfeitar, e depois os pais da noiva, ou os noivos em si, na semana a seguir ao casamento, num dia qualquer, convidavam o pessoal que enfeitou a rua para irem lá depois ao jantar, ou lanchar, como forma de agradecimento. Os nossos casamentos antigamente era assim. E o meu foi assim. E de uma maneira geral era sempre sábado e domingo. Havia sempre os 2 dias de almoço. E os noivos depois não iam em lua de mel? Eu fui, mas pronto, na altura havia pessoal que não ia, claro. Ficavam na aldeia mesmo, na casa da noiva, sempre na casa da noiva. Ficavam em casa dos pais da noiva? Era. Então, e também ficou a viver em casa dos seus pais, então? Depois ainda fiquei a viver em casa dos meus pais, depois fiquei numa casa de uma vizinha durante cerca de 1 ano e depois comecei logo a construir a minha e mudei-me para lá onde ainda estou hoje. E foi lua de mel para onde? Olha, na altura ficámos a primeira noite na Coria, agora não me lembro qual era o nome da pensão Lourenço, se calhar. E depois no dia seguinte fomos para a Figueira e depois andámos por lá, assim, só 2 diazinhos e depois regressámos. Aquilo na altura já eram umas núpcias ricas, o meu marido era relojoeiro e quando nós casámos ele já tinha uma relojoariazinha por conta dele, em Vilarinho. E depois, passado uns 3 ou 4 anos, fizemos a orivesaria em casa e então a relojoaria em casa e aí já pusemos a orivesaria, depois mais tarde óptica. E pronto, e o meu filho mais velho, entretanto tive 2 filhos, o mais velho é optometrista, deu continuidade ao ramo do pai, está nas ópticas e com a orivesaria, e o meu mais novo afastou-se um bocadinho, é médico dentista e a minha nora também, e não ligam muito a isto. E então, e mantinham alguma ligação à atividade agrícola? Não. O meu marido? A senhora, depois deixaram? Tenho o meu quintalinho, que ainda hoje faço o meu quintalinho. Tinha o quintalinho, mas na altura em que eu trabalhava, porque trabalhava na Segurança Social. Depois chegava à casa, era ali da caseira, ainda ajudava o meu marido na loja, porque na altura ele não tinha empregados, depois meteu empregados posteriormente. Sei lá, tinha o meu filho mais velho, para aí 7, 8 anitos, quando depois era necessário levá-lo à escola, acompanhá-lo à escola e isso, depois entretanto já começámos a meter empregados. E depois abrimos uma ótica mais tarde noutro concelho e também tivemos que meter funcionário, claro. O meu marido é que nunca se dedicou muito à agricultura, mas depois eu tinha a mulher a Dias, que cuidava do quintal, das galinhas, dessas coisinhas todas. Mas viveu sempre aqui na aldeia, então lembra-se de muitas tradições aqui da aldeia, de muitas histórias. Sim, a casa dos meus avós, por exemplo, era uma das casas que tinha bastante histórias na aldeia.
porque antigamente aqui, como as pessoas todas tinham vinho, tinham as suas adegas, tinham os seus tonéis, e os tonéis eram de madeira, e depois quando tiravam o vinho, os tonéis apanhavam, junto à madeira, aquilo chamavam-lhe o sarro, que tinha depois que se limpar para voltar a fazer a produção do vinho no ano seguinte. Então era no pátio do meu avô, que é onde está hoje a nossa capela, o espaço onde está a capela era dos meus avós, vinham os serreiros, diziam que era do norte, pronto, não sei de onde, e eles vinham depois limpar, então eles entravam dentro dos tonéis e limpavam aquilo tudo e tiravam, e no pátio dos meus avós havia uns pipos onde isso era depositado. E isso fazia. Depois vinham os baladores, que eram as pessoas que vinham limpar as balas na altura de inverno, e o meu avô tinha uma parte lá para trás também, lá junto à adega, onde eles também ficavam. Portanto, isso eram tudo coisas que hoje já não fazem. Depois vinham as pessoas cortarem as oliveiras, que hoje já cortam na altura em que ou apanham a azeitona, ou pouco depois, na altura chamavam-lhe os derramadores. E depois, pronto, era como eu lhe estava a dizer, por exemplo, na altura do Natal faziam-se as novenas, que hoje também se fazem ao Menino Jesus, mas com outro sabor, porque toda a gente ia às noites, todas as pessoas iam à noite à novena. Tínhamos a festa dos Reis, que se fez muitos anos para angariarmos fundos para a capela, tínhamos a festa anual. Na festa dos Reis havia um cortejo em que cada pessoa levava a sua oferta para depois ser leiloada. E então as pessoas prezavam em ser a própria pessoa. Por exemplo, eu levava um franguinho assado no forno feito pela minha mãe. O meu pai prezava em comprar o frango. O que é que acontece? As pessoas que estavam depois no arraial, um oferecia 10, o outro oferecia 15, o outro oferecia 20, chegava-se a uma determinada altura que nós levávamos o frango e para o comer já o pagávamos bem caro. Era o que se fazia, que era para angariar fundos então para a festa. E depois tínhamos a festa anual, 15 dias após a Páscoa, sempre, 15 dias após a Páscoa, pronto. Então era em honra de quem? Nossa Senhora do Desterro. Era sempre domingo, segunda e terça, era sagrado. E depois as pessoas, nessa altura, convidavam mesmo a família. Havia famílias que quase, as famílias também eram mais unidas, digamos assim, não é? Porque viviam todos muito perto, dedicavam-se nas aldeias um bocado à agricultura e então ajudavam-se mutuamente. E então, na altura da festa, pelo menos no domingo e na segunda, as pessoas vinham sempre a almoçar com a família. Depois havia aqueles arraiais onde nós íamos dançar, que a estrada ainda nem alcatroada era, que era em Macdama, ou que era aquilo, e depois nós íamos com os regadores, aqueles regadores antigos de lata, regar, para dançarmos ao toque do gaiteiro, ao toque do conjunto que viesse à noite. Segunda e terça era feriado. No domingo era, portanto, tinha a banda da música. Na segunda e na terça era o gaiteiro e nós dançávamos ao toque do gaiteiro. Eu depois, a partir da minha mocidade, já não era tanto assim, não é? Eu, falando mais um bocadinho mais para trás, as recordações que eu tenho de infância, que era assim que se vivia na aldeia. Então e agora como é que é? Já não são 3 dias de festa? Não, isto agora as coisas mudaram muito, já fazem festa no sábado e depois fazem no domingo, fazem uma noitada no sábado, fazem no domingo a religiosa, mas as pessoas também já não... Entretanto, a malta nova também se começou a dispersar mais com as discotecas e depois também começou muito mais malta a ir estudar, não é? Porque, sei lá, há 50 anos esta parte a malta jovem começou mais a ir estudar e então, pronto. O que é que se comia no dia de festa? O sistema era sempre a canjinha, depois eu falo pelos meus pais, fazia-se sempre, no domingo era o célebre cozido e depois era o leitão assado em casa pelo pai. E havia a chanfana, que também vinham os senhores que traziam as ovelhas, vinham pelo lugar pelas ovelhas, e na véspera da festa, no adro da capela, estavam sempre os senhores a vender as caçolas, aquelas caçolas de barro, para assar a chanfana. Na véspera da festa, eles vinham com as caçolas porque sabiam que vendiam sempre, porque de um ano para o outro partiam-se, não era? Pronto. Mas os pratos típicos era a canjinha, era o franguinho, o frango, o galo, na altura galinhas caseiras, com massa ou arroz ou qualquer coisa, o cozido, a chanfana e o leitão. Mas como é que era? Vinham trazer os animais para escolherem, era? Era os senhores das cabras. Na altura os senhores que nos vendiam aqui, chamavam-lhe os passaradas, vinham com os rebanhos.
E depois dizia, olha, eu quero aquela cabra, eu quero a outra, chamavam-lhe a res, eu quero aquela res, o outro queria a outra. Depois, mais tarde, deixaram de vir e vinham à casa das pessoas, quantos quilos de carne quer, e era distribuída assim. Eles depois matavam-nas no quintal das pessoas. Na altura era assim. E depois as nossas sobremesas, era o nosso pãozinho, o pão de ló caseiro, não é? Era a célebre letria, a letria também não falhava na mesa, uns cocositos quando começámos a aprender a fazê-los, e pronto, e era assim, as sobremesas eram sobremesas muito limitadas. A Páscoa, pronto, a Páscoa tradicional era andar, o Sr. Padre vinha e andavam de porta em porta. Aliás, havia muita casa, eu dizia, tínhamos a nossa salinha, portanto a casa estava sempre muito aciadinha no dia de Páscoa, porque íamos receber o Senhor, a casa estava sempre muito aciadinha. E havia aquela salinha que nós até dizíamos que era a sala do Padre. Porque era a sala onde se beijava o Senhor no dia de Páscoa. Era a sala melhor da casa. Como é que essa sala estava organizada? A sala estava mobilada normalmente, por exemplo, eu falo na da minha mãe, tinha mesa, tinha cadeiras, tinha um cantinho com os sofás, tinha cristaleiro, tinha esse tipo de móveis. Só que as pessoas vinham, punham-se à volta, como hoje ainda. Hoje já se põe, por exemplo, um queijo, na altura não se punha, era o pão de ló, era a letria, continuo a dizer que era uma coisa que se fazia sempre, e depois uns bolinhos que faziam em casa, bolos de bacalhau, se calhar uns rissóizinhos, umas coisinhas assim. A partir dos meus 10, 15 anos isso mudou assim um bocado. E hoje já não há essa visita pascal? Só que já não é o padre, entretanto eles já têm alguém que lhe chamam o juiz local, que vem com a cruz e depois continua a dar a cruz, a beijar, abrem a porta, e as pessoas ainda se juntam, ainda andam de casa em casa, mas antigamente, além da família que vinha sempre naquele dia, os vizinhos também vinham, e depois nós, por obrigação, íamos à casa dos vizinhos, depois se eles vieram à nossa, nós também íamos à deles, claro. E hoje ainda se faz a Páscoa, ainda é uma tradição que se mantém. E outras tradições que se recordam? Assim, tirando, pronto, as pessoas que trabalhavam, ir com o carro dos bois aos pinhais buscar um mato que era para pôr na cama do gado, portanto, mas isso fazia parte já da parte da agricultura, não é? O ir à lagoa buscar o bunho, aquilo antigamente era assim, na lagoa, as próprias pessoas residentes na aldeia e fora da aldeia, porque nasceram aqui, tinham leiras, tinham terrenos. Aquela leira do bunho. E depois, no fim do verão, as pessoas iam à lagoa apanhar o bunho, que além de servir para fazer as esteiras, também dava para fazer para depois pôr nos pátios, para fazer depois os matos para fazer estrume para as terras, juntavam com o mato para pôr no corral do gado. O bunho não ia para o corral do gado, era mais para ajudar a fazer os estrumes. Era para fazer as esteiras. Ia-se buscar, secava-se em casa, ia-se com os bois buscar. E pronto, e a tradição era essa. Entretanto, pronto, temos a lagoa bonita que temos, só que agora o bunho é mais escasso. E todo o bunho vinha da lagoa? Todo o bunho vinha da lagoa. E o junco também vinha da lagoa. Havia para aí uns terrenos que tinham um género de umas valas, onde também se criava algum junco, mas pronto, mas o junco era mesmo da lagoa. Aquilo na altura, no verão até havia grupos de jovens, infelizmente aqui na nossa lagoa ainda morreram alguns, que no verão iam para lá tomar banho, embora a água não tivesse condições nenhumas, mas era o que tinham. E fazia-se muita pesca na lagoa, pescavam a enguia, portanto os homens iam à noite, ao fim de semana, tinham umas redezinhas, uns galrichos, iam lá e com uns baldes e apanhavam enguias. Havia muita enguia na Lagoa de Torres. Era um prato típico aqui de Era, as enguias, era. Eu lembro-me de as arranjar, eu tinha medo, que aquilo rabiava muito, e depois a minha mãe tinha sal para nós as conseguirmos agarrar, mas aquilo era um sacrifício de todo o tamanho para ajudar a arranjá-las. Na altura do Carnaval também era muito engraçado. O Carnaval havia o domingo magro, o domingo gordo e depois o dia de Carnaval que era na terça. E então nós na altura chegavam as pessoas à noite sentadinhas à lareira e nós íamos com latas, com coisas velhas e jogávamos aquilo assim, abríamos a porta com muito jeitinho se ela estivesse fechada e jogávamos lá para dentro para assustar as pessoas.
Os mais velhos, assim, aquela mocidade já com 20 e tantos anos, se sabiam que a pessoa lá em casa tinha, por exemplo, chouriços caseiros, dos animais, dos porcos que matavam lá e que faziam os chouriços, apanhavam-nos distraídos e iam lá roubar 4 ou 5 chouriças para fazer as suas patuscadas. Isto era tudo na altura do Carnaval, também era muito engraçado. Depois punhamos umas máscaras, entrávamos assim para casa adentro, pronto, típico para lembrar o Carnaval. E no Domingo Gordo, em Torres, eu dá-me a impressão que nunca houve nenhum carro que o fizesse, mas havia carrinhas da aldeia que tinham um grupinho que dançavam e vinham cantar ao pé da capela no Domingo Gordo ou no dia de Carnaval, cantavam e depois eles apitavam e tal, nós já sabíamos que eles estavam ali, faziam ali uma dançazinha e depois os nossos pais davam uma moedita que era para ajudar, lá não sei para quê, para ajudar a pagar a gasolina e essas coisitas assim. Portanto, era mais uma tradição da aldeia, era o Carnaval. Teve 2 irmãs, elas sempre viveram aqui ou emigraram? Emigraram, agora estão cá, vivem as 2 cá, mas estiveram na Austrália as 2. Elas casaram e emigraram. A minha mais nova foi depois do 25 de Abril. A minha mais velha também já foi depois do 25 de Abril, foram as 2 depois do 25 de Abril. A minha sobrinha tem 52 anos, e o 25 de Abril faz 50, e portanto ela nasceu cá e já foi... com alguns 3 ou 4 anos e depois veio cá fazer a escola e pronto, e seguiu a vida dela cá. Os pais ficaram lá algum tempo, ela ficou comigo e com a minha mãe, mas depois posteriormente, pronto, os pais vieram e ela também está por cá. Mas foram todos depois do 25 de Abril, claro. Na altura estávamos a estudar, depois aquelas guerras todas a nível, nas cidades universitárias e isso para nós acompanhámos assim um bocado. Agora as pessoas da aldeia, não sei, não estou a ver, não. Era pior a guerra colonial, com as tropas, com os filhos. O que é que foi da guerra colonial? Isso aí, pronto, sabe. Eu daqui de Torres não me lembro de nenhum soldado que tenha morrido no ultramar, mas conheço pessoas amigas e pronto, isso era muito complicado, não é? Quando eles eram, na altura, quando eles eram chamados para ir para o ultramar, não era fácil, não é? Ultrapassar essa fase. E depois, aquilo, digamos que era quase um luto permanente, aquele tempo que eles estiveram no ultramar. E depois quando eles vinham, fazíamos-lhe uma festa na chegada, era o que eu ia para dizer. Íamos esperá-los e depois havia festa, havia arraial, havia tudo, claro, festa também. Sim, era essa. Festa que nós fazíamos em homenagem ao soldado porque chegou naquele dia, porque veio com saúde. Pronto, nós íamos todos esperá-lo, depois entretanto havia sempre, não sei se gaiteiros, alguém a tocar, na altura tínhamos uns senhores, uns tocavam concertina, outros saxofone e tal, e vinhamos a acompanhar e depois à porta fazia-se assim uma festinha com eles. Eles depois faziam um discurso, agradecimento, era assim uma coisinha, mas era interessante. Na altura, os soldados que estavam no ultramar, para terem, digamos, o espaço deles mais preenchidos quando não estavam na guerra, então nós na altura era por correspondência, escreviam a pedir para sermos madrinhas de guerra, que era para, eles escreviam, nós respondíamos, quando era na altura do Natal, que se viam muitos os tropas a mandar as boas festas para os familiares, para a madrinha de guerra. O que é que era ser madrinha de guerra? Digamos que era alguém que eles achavam como amigo, que era mais uma pessoa com quem podiam conversar, só como não havia telemóveis, não havia outra forma de contactarmos, era por carta. E então era uma forma deles receberem mais uma cartita para terem notícias da terra, digamos assim. Além dos familiares, tinham sempre alguém, além das namoradas, tinham então a madrinha de guerra como amiga para lhe dar um bocadinho mais de apoio. Não tinha que ser namorada? Não tinha que ser namorada. Foi madrinha de guerra de rapazes cada aldeia? Cada aldeia fui de 3. E fui, depois agora, assim de fora, maltita que conhecíamos nos bailaricos disse, mas cada aldeia fui de 3. Infelizmente, 2 já morreram. Mas chegaram, mas não foi lá? Não foi cá. Um deles depois até emigrou para a Venezuela, entretanto veio para cá, teve um problema de saúde e faleceu. As pessoas aqui de Torres emigravam geralmente para que países? A França.
Era muito para a França. Antigamente, as pessoas, quando emigravam, como eles iam a salto, eles tinham sempre... a pessoa que lhes garantia que eles chegavam ao país de destino, que neste caso a maior parte das vezes era a França, eram os passadores. E então, na aldeia, havia sempre alguém que era, digamos que era o fiel depositário do dinheiro que eles tinham que dar ao passador. Ou seja, o passador levava-lhes um X e eles iam, vão almoçar a determinada aldeia, a determinada parte, no dia tal, entre as tantas horas, vão chegar à França e vão ter alguém à espera, não sei o quê. Quando se concluía, portanto, o itinerário todo, depois de eles chegarem ao destino, eles davam conhecimento à família e diziam: chegámos, foram cumpridas as regras todas, e então eles iam à casa desse depositário levar o dinheiro, que depois o entregava ao senhor que era o passador, que lhes organizou a viagem. Aqui de Torres houve alguns que foram, por exemplo, o meu pai, sei que também foi depositário de umas pessoas amigas, por especial favor, porque ele não gostava muito desse tipo de coisas, mas também fez. Guardava o dinheiro, era? Depois os familiares vinham-lhe dar o dinheiro para ele dar ao dito senhor porque correu bem. Ou seja, se por qualquer coisa não corresse bem, eles tinham que alguém que iria ajudar a dizer: olha, não correu bem por isto ou por aquilo, e o dinheiro não era entregue. O seu pai ficava com o dinheiro entre a viagem? Entre a viagem, digamos assim. Mas como eram pessoas da aldeia, ele de uma maneira geral não ficava com o dinheiro. Falavam com a pessoa e diziam: olha, tens que entregar a fulano para termos a certeza que vai correr bem. E o meu pai dizia: sim senhor, ele entregou e está aqui o dinheiro, se correr bem eu entrego. E era assim que funcionava. E o seu pai não tinha medo da PIDE? Pois na altura vivia-se um bocado amedrontado com esse tipo de coisas. Até tínhamos um senhor muito nosso amigo, mas o meu pai é assim, não fazia disso profissão, digamos assim. Foi 2 ou 3 casos esporádicos de pessoas amigas, digamos. Mas tínhamos um senhor muito nosso amigo que passou mal um bocado com a PIDE. Não sei se por isso, se por outras coisas. Eu era miúda e lembro-me de ir com o meu pai na carroça dos bois e o senhor apareceu-nos no meio de um pinhal que andava escondido, chegou ao pé de nós e disse: olha, não anda por aí ninguém, não viste por aí nenhum gajo à minha procura. E eu até fiquei meio amedrontada do senhor e ele, nessa aldeia, esse senhor passou um mau bocado. Também havia disso na aldeia. Aqui em Torres, julgo que não. Isto aqui era assim uma aldeia muito unidos, muito amigos, sempre foram, isso é verdade. Pronto, uma aldeia pequena, mas todos trabalhavam, todos se ajudavam. Por exemplo, quando uma pessoa estava doente, por qualquer coisa, fez uma cirurgia, todas as pessoas da aldeia vinham a casa perguntar: então estás melhor? Traziam 1 quilo de arroz, traziam um pacotezinho de Covid, assim um miminho para dar às pessoas, para desejar as melhoras. Quando nós tínhamos os nossos filhos, as pessoas da aldeia todas vinham depois da criança nascer, lá vinham com o quilinho de arroz, o quilinho de açúcar, uma coisinha, um babete para a criança, vai não sei o quê. O lugar era tão pequenino e tão unido que era assim que... Portanto, era outra tradição, visitar as pessoas quando nasciam as crianças. É verdade. E nasciam em casa, muitas delas? Não, os meus filhos já não. Eu ainda fui em casa. A minha irmã mais velha, a minha sobrinha, tem 52 anos e ainda nasceu em casa. Havia aqui uma parteira e, portanto, na altura chamava-se, tínhamos um médico, era o Dr. Rodrigues. Quando a coisa corria menos bem, ele também vinha dar uma mãozinha, mas de uma maneira geral era a parteira. Era. Nós, aquilo era um corrupinho no corredor da casa. O bebê já nasceu, o bebê já nasceu. Aquela coisa, é menino, é menina. Não havia combinações. É verdade. Então, quando nasciam, iam também dar bens alimentares à família, não é? Sim, não era só presentes para o bebê. Não, eles levavam sempre um miminho para a mãe do bebê. Eu lembro-me quando nasceu o meu filho mais velho, quando nasceu o meu filho mais novo, eles têm 6 anos de diferença, já não foi tanto assim. Mas quando foi o meu mais velho, eu dizia: ai, mãe, consuma isto porque isto acaba por se estragar. Porque era açúcar, era massa, era arroz, era aquelas coisinhas todas, tudo o que era de mercearia eles traziam. Era um miminho, era uma tradição e um gesto para a pessoa, porque o lugar, pronto, um lugar pequeno, todos se conheciam, todos falavam. Na altura que construíram ou reconstruíram a igreja de Vilarinho, para angariar fundos, nós íamos ao fim de semana à casa das pessoas buscar um ovo, porque até os ovos, depois vendiam-se os ovos ao fim de semana para depois se entregar na igreja, pronto, portanto, tudo eram fundos para ajudar. E então, numa altura, já não davam só ovos, também já davam dinheiro.
E ao sábado à noite, de manhã vinha ao padeiro, eu já mais crescida, com 14, 15 anos, e ao sábado à noite vinha sempre um senhor que era de Vilarinho, que era o padeiro, e trazia um pão muito bom que nós chamávamos-lhe a fogaça. Eu e essa senhora que andava comigo estávamos com tanta fome nesse dia, e ela disse: Elisa, olha, vamos comprar uma fogaça e vamos comê-la. E aí vamos nós, tiramos o dinheiro da saca e vamos comprar a fogaça e comê-la. Pronto, assim estas historiazinhas. E participava nessas atividades. Só uma vez organizou a festa da aldeia? Foi mordoma? Fui mordoma da capela. Mordoma da capela é ter todos os cuidados que a capela exige, as limpezas, ter as toalhas sempre asseadinhas, no dia da missa ter as coisinhas todas para o padre, ter sempre a capela enfeitada, limpa. Antigamente os funerais eram nas capelas e nós no dia do funeral tínhamos sempre, mesmo que tivéssemos enfeitado a capela, íamos pôr as flores fresquinhas para o dia do funeral. Pronto, ter a capela sempre asseadinha, como tínhamos a nossa casa, digamos assim, às vezes até com mais asseio. E era só uma pessoa que era responsável? Não, éramos sempre 4 ou 5. Era, e depois de X em X anos, conforme o número de pessoas que vivia na aldeia, é que servíamos na capela. Era de festa anual a festa anual, ou seja, de abril a abril, ou maio, conforme a data da festa. E servíamos durante um ano. Agora temos missas na capela, antigamente não tínhamos. Tínhamos missa para o Natal, isso tínhamos sempre a missa do Natal. Eram as mordomas da capela. Então, e os mordomos da festa? Eram outros? Era um grupo de homens que depois se ocupavam da festa anual, que andavam também de porta em porta a angariar fundos e depois faziam a festa e eram eles que geriam. Eram só homens? Eram só homens. O meu marido foi mordomo ainda. Ele era mordomo em Torres e na Poutena, como os lugares são mesmo vizinhos, só que na Poutena nunca servir no sentido de ajudar, mas em Torres sim. Os mordomos era da festa no arraial, digamos assim. Era a festa de rua, era a música, era os gaiteiros, eram os conjuntos, era o fogo na altura, que os foguetes, eram as licenças, isso tudo. Isso era com aquele grupo de homens que era nomeado para aquele ano. Primeiro ouviam as pessoas da terra, tinham uma folhinha onde anotavam os donativos e depois era o rendimento da própria festa. Eles cobravam um X por cada pessoa que entrava, sobretudo malta nova, não é? Que iam para dançar, pagavam o pé de dança. Pronto, era assim que funcionava. Pois, e quando a festa dava prejuízo, eles depois teriam que suportar do bolso deles. Dividiam o prejuízo pelo número de mordomos e pagavam. Ou seja, as pessoas da terra contribuíam e eles de uns anos para os outros tinham a dita lista e diziam: olha, o ano passado deste X, este ano vais dar o mesmo montante. Eles diziam sim ou não, pronto, para eles poderem orientar. Quanto é que queriam dar? Exatamente, não era pôr no saco. Eles diziam quanto é que davam. E depois eles também faziam a festa em função mais ou menos daquilo que tinham. Mas depois excediam sempre um bocadinho, porque queriam uma festa mais bonita, uma festa religiosa melhor e não sei o quê, ou porque a banda levava mais dinheiro e o dinheiro não chegou. Como eles não estavam a contribuir monetariamente, eles estavam a contribuir com o trabalho deles, depois faltava 100, era dividido pelos 5 que estavam, mas se faltassem 200 era dividido pelos 5 que estavam. Lucro dificilmente dava. Houve um ano que o meu marido, eu lembro-me de entregar o lucro que tiveram, não muito na altura, em escudos, não é? Mas davam à capela. Nós enfeitávamos os próprios andores. Os andores, eu o primeiro ano que servi, ainda andava a estudar então no colégio em Famalicão, e um dia vínhamos a vir e eu olhei lá para uma vinha e tinham umas flores, aquilo pareciam... Não era papoilas, pareciam uns sinusitos brancos, não sei como é que... Pronto, eram umas florinhas brancas. E eu disse às mordomas, olha, em São Lourenço, numa encosta lá, numa vinha, estão umas florinhas brancas tão bonitas, pareciam cucos, faltava-me o termo. E nós fomos lá com uns cestos e trouxemos o cesto cheio dessas ditas flores e enfeitámos o andor da Nossa Senhora com essas florinhas. Portanto, na altura era assim, não era como é agora que se compra, que se manda enfeitar, têm mesmo as senhoras, as floristas que vêm enfeitar, na altura não. Na altura éramos nós que enfeitávamos. E na altura do Natal íamos aos Pinhais buscar o musgo para fazermos o presépio. Como é que era o Natal aqui na aldeia? Agora estamos quase a chegar ao Natal. Pronto. Era o Natal aqui? Era aquela tradição que eu estava a dizer, que havia ainda hoje a novena, e depois no dia de Natal tínhamos a missa.
No fim da missa, as pessoas não era acabar a missa e ir, havia o beijamento do menino, portanto o Sr. Padre dava o menino a beijar, as pessoas todas davam uma moedinha para ajudar na capela, e depois no Ano Novo já se trocava o menino Jesus pequenino por um menino Jesus maior que ia até aos Reis. E quando nós fazíamos então os reis, como já tinha falado há bocadinho, e depois no fim da missa, as pessoas da aldeia ficavam ali todas a conversar assim, um tempinho. Não, a missa era 10, 11 da manhã, depois as senhoras que tinham as pessoas para fazer o almocinho estavam ali menos tempo, iam para casa para fazer o almoço, mas a malta mais nova ficava por ali, os homens sobretudo, e depois ainda iam à casa deste ou daquele, comer uma filhós, a beber uma tacinha, porque já foram comer a filhós do dia de Natal, e o dia de Natal era assim, também era muito engraçado. Cantávamos as janeiras, mas isso nós, miúdos mais. Vinham grupos de fora, de uma maneira geral, vinham associações, ou porque faziam obras na capela e queriam angariar fundos e vinham, mas aí de uma maneira geral marcavam, olha, tal dia vamos a todos cantar as janeiras. Nós, por exemplo, o meu marido, como tinha a orivesaria, avisavam no mesmo, opa, olha, tal dia às tantas horas nós vamos aí. E vinham, nós tínhamos a porta aberta, é óbvio, e o meu marido já tinha um envelopezinho para lhes dar. Aqui na aldeia eram mais as crianças que iam cantar as janeiras e nós dávamos. E tínhamos outra tradição que me estava a esquecer. No dia de Todos os Santos, no dia 1 de novembro, as crianças tinham a sua sacolazinha de tecido e iam às portas pedir os santórios, nem que fosse um roçado ou uma castanha. Os meninos vinham com o saco e nós dávamos-lhe aquilo, eles punham no saco. Depois iam para casa todos felizes porque foram à porta das pessoas e toda a gente chamava-lhe o santório por ser o dia de Todos os Santos. Era sempre um miminho às crianças. O meu marido, de uma maneira geral, na altura, dava sempre uma moeda a cada miúdo. Nós 7 ou 8 miúdos que viessem lá, todos levavam uma moedita, se calhar não estão, ou já não sei, pronto. Mas era assim. Depois, entretanto, os meus filhos, o meu mais velho ainda andou com a sacola no dia de Todos os Santos a pedir os santórios, mas o meu mais novo já não me lembro de ter andado. Aliás, como tradição, eu, avó, ainda hoje dou o santório aos meus netos. Na Páscoa, os padrinhos também dão às crianças o folar. Isso também é outra tradição. Hoje, não sei se mantém tanto, mas há 10, 15 anos, eu, por exemplo, aos afilhados dos meus filhos, o meu filho mais novo ainda tem 2 afilhados que não casaram. Um tem 22 anos, está a acabar o curso, e o outro já acabou o curso e já está a trabalhar. E o meu filho mais novo, pelo Natal, ainda lhe dá sempre uma lembrancinha. Ainda ao ano passado, o afilhado lhe deu uma gravata. Só se dá quando são solteiros, quando se casam já não. Sim, e há muitos que a partir dos 25, pronto, deixam de dar o presente de Páscoa. Pela Páscoa, os padrinhos dão sempre o folar aos afilhados. Antigamente era só o bolo, pronto, não é? Só raras exceções que lá davam uma notita ou assim, mas era. Gosta de viver na sua aldeia? Gosto. O que é que sente que é diferente de hoje daquilo que era há 50 anos? A amizade entre as pessoas, pronto, isso é a primeira que eu acho que, pronto, é uma das coisas que nos custasse um bocadinho, porque nós antigamente confiávamos em toda a gente e conversávamos abertamente, claro, havia coisas, certas e determinadas coisas, mas tínhamos amigos, mesmo amigos. Hoje, as pessoas parece que vivem para si e para a família. Tudo o que se passa debaixo do meu teto fica aqui. Mas pronto, mas eu também, como tenho a loja e um grupo, felizmente, assim, um leque de amigos grande, e isso, continuo a gostar de estar na aldeia, os meus filhos vêm. Eu, por exemplo, tenho um que vive em Aveiro, o outro vive em Coimbra. Tenho os seus grupos de amizades, tanto um como o outro, felizmente, de parte a parte. E também são grupos de amizades muito bonitos e crescem com os miúdos a partir do infantário, não é? Que há os meus netos, os meus de Aveiro, o mais velho tem 15 anos, e desde o infantário que ele tem colegas que hoje estão com ele já no décimo ano, que estiveram sempre na mesma escolinha desde miúdos. Mas é diferente. Nós, por exemplo, ao domingo, antigamente na nossa mocidade, antes dos nossos namorados chegarem, nós dávamos uma voltinha pelo lugar, juntávamos-se a jogar o ringue, não sei se sabe o que era o ringue, era assim uma coisinha, parecia aquelas rodilhas, só que era em borracha, e nós jogávamos uns para os outros, e não sei o quê, pronto, quando eu era miúda, com 7, 8 anitos, à noite jogávamos muito às escondidas, que hoje é às escondidas que jogo com os netos em casa, antigamente jogávamos na rua e era o rorô, tudo tradições antigas, era a vida na aldeia. Hoje tudo isso
Acabou, claro. Ainda gosto de ver em touros, ainda gosto muito de fazer as brincadeiras com os meus netos, assim de vez em quando, assim lá em casa. Aqueles às vezes até pensam que, tu estás a dizer isso é uma anedota, só filhos não é nada, olha que é o que eu e o avô fazíamos e não sei o quê. E eu gosto muito da aldeia. Se tivesse que me convidar para eu vir visitar touros, sim. O que é que me dizia que era bonito eu poder ver e o que é que eu podia fazer? A aldeia em si, olhando assim, temos as nossas casas antigas, claro, a Fonte da Cuba, a Lagoa de Torres e isso. Mas se calhar vinha na festa do Bunho e do Junco e na festa anual, na festa da Nossa Senhora do Desterro. Porque na Páscoa já é... A Páscoa já não tem o mesmo sabor que tinha antigamente, pronto, são tudo coisas bonitas, mas pronto, a festa do Bunho e do Junco, sem dúvida, é uma das coisas que convida as pessoas e demonstra bem aquilo que a aldeia é e claro, temos que dar louvor à doutora Natália porque foi ela a mentora e continua a ser, porque se não fosse ela nada se tinha feito, a verdade é essa. E pronto, acho que é uma altura muito bonita para visitar a aldeia.